Vamos dar continuidade no nosso quadro de entrevistas ao maior evento da economia solidária da América Latina, que Santa Maria cedia entre 7 e 9 de julho. Vem aí a 24ª Feira Internacional do Cooperativismo, a FEICOP, e a 13ª Feira Latino-Americana de Economia Solidária. Nós damos em sequência as entrevistas hoje com coordenadores e participantes do evento, recebendo Cláudia Machado, do Cooperativa Afro, e a professora Maria Catarina Zanini, do Catando Cidadania. Tudo bem, professora Catarina? Tudo bem, Ana Cláudia? Como é que estão vocês? Boa tarde. Boa tarde. Que bom tê-las aqui. Professora Catarina, diga para nós aqui, como é que é participar desse evento de tamanha repercussão? A senhora que está lá no curso de Ciências Sociais, né? Tem essa relação toda e tem toda essa experiência aí com esse olhar social. Eu acho muito importante a participação da universidade, né? Nós temos já dissertações defendidas, TCC, sobre as feiras na cidade, sobre o feirão colonial. E é importante, assim, para compreender também para essas famílias que trabalham nas feiras, no que a gente chama de um ciclo curto de economia, como esse espaço de comercialização, de cidadania, ele é importante. O quanto ele impacta a vida dessas famílias de pequenos produtores, de quem está ali, né? Então, é muito importante, assim, eu ressalto sempre a grande validade, a grande importância, né, das feiras na cidade como um todo, né? Porque elas, encurtando esses ciclos, elas permitem que aquele pequeno produtor tenha uma maior valorização do seu produto e que também, por meio dessa sociabilidade que as feiras criam, desse espaço de troca, conheçam coisas diferentes, novas concepções, tenham novos conhecimentos, consigam partilhar, né? E também mostrar o fruto do seu trabalho. Que eu acho que uma coisa muito importante que é ao longo dessas várias edições, né, dessa feira é a gente conhecer o quanto há de saberes, de trabalho humano, assim, a ser valorizado, a ser conhecido, né? Então essas feiras, elas são uma vitrine, né, para essa capacidade humana de produzir e também de ter o seu trabalho valorizado, né? De poder ali ter aquele espaço de valorização. Professora Maria Catarina Zanini, já volto com a senhora mais sobre esse assunto, porque eu acho que partilho exatamente dessa ideia. O importante da feira é o que a gente não vê durante a feira, né? Porque é a organização coletiva do fazer. Mas deixa eu falar com a Cláudia aqui, que também trabalha nessa parte de coordenação interna lá, muito importante. Cláudia, como é que esse ano inteiro de preparação que se tornou agora sempre, que chega agora na culminância, né? Receber todo mundo e colocar todo mundo ali na vitrine, ali nos seus estandes. Então, mais uma vez, boa tarde, é uma alegria, uma satisfação estar aqui na TV Santa Maria, que essa TV é parceira da nossa feira e sempre estamos juntos, todos os anos, né, abre a oportunidade para a gente vir aqui falar da feira. E a feira, com certeza, é um espaço de partilha, como a professora aqui apontou, é um espaço também de festa, é um espaço de alegria, porque apesar da gente estar trabalhando, a feira é um trabalho ousado, né, que permite a gente também aprender muito com a feira, enfim, com as pessoas, com os empreendimentos que vêm se mobilizando para chegar na feira. A parte da organização da feira, ela acontece em mutirão, ela acontece em mobilização, porque é muitas mãos, muitos rostos que se somam para essa construção da feira. A organização da feira, ela não acontece só aqui em Santa Maria, ela acontece em outros estados também, enfim, ela acontece pelo Brasil afora. E isso que é a diferença, né? E isso que é muito bom participar de uma organização onde tem esse desafio de organizar, né, de mobilizar as pessoas, independente de ideologias, enfim, mas todo mundo tem um objetivo comum, que é o objetivo das trocas, que é o objetivo do conhecimento, o objetivo da comercialização, não só comercializar, mas por trás de cada comercialização, de cada artesanato, de cada objeto ali, tem um sentido, o valor da vida, né? O valor, então, que se soma. Então, assim, é muito bom estar nessa organização.
nós já estamos, a feira, quando acaba uma edição, acabou uma edição, já se começa outra edição, a gente já começa a ir trabalhando, né? E eu estou um pouco mais assim, sou da organização, como os outros colegas também, os outros companheiros da Economia Solidária, irmã Lourdes Dil, enfim, toda a equipe. Eu trabalho um pouco mais ali na tarefa das fichas, né, da gente, como que acontece isso, as fichas? Cada empreendimento, lá no início, faz a inscrição, né, faz a inscrição, coloca seus dados ali. E essas fichas, então, elas passam por uma equipe, né? Passam por essa equipe toda que a gente vê cada empreendimento, o que vai precisar, o que não vai precisar. E a nossa função, então, é acomodar, né? E receber todo mundo bem. Não tenha dúvida. Você falou aí sobre aprender, né? Eu lembro que tinha duas palavras bastante definidoras, que era aprendente e ensinante, né? A feira é um espaço é uma ação aprendente e ensinante. Ensinante, né? Que tem essa conjugação aí muito criativa. E sobre o projeto Reciclando a Vida, Catando Cidadania, criado em 2003 pela Mitra Diocesana para trabalhar com catadores de resíduos e suas famílias. A UFSM, que já atuava no projeto, assinou o convênio que formalizou a parceria. Como é que está esse projeto? Esse projeto é um projeto que a gente tem numa comunidade bastante carente aqui da cidade, no Cerrito. E é um projeto que ele surge com fruto de uma teimosia. Esse local ele fica inclusive numa ocupação. E a gente começou a observar que quando tinha o grupo Catando Cidadania, que era o coral, a gente começou a observar que tinha muita criança. Que esse coral também tinha uma característica própria de ter muitas mulheres e também de ter muitas crianças. Então, um pouco o desafio e a arquidiocese aqui, o Projeto Esperança com Esperança, a missão é estar onde a vida está ameaçada, enfim, e a educação passa por isso, por essa questão. A gente surgiu esse projeto que acontece de segunda a sexta, ali no Cerrito. E esse projeto, ele trabalha o turno inverso da criança, né? É um projeto que tem muitos desafios, né? Atualmente esse projeto, ele é aí coordenado pelo Projeto Esperança com Esperança, e também ele é muito assim, tem muitas doações que mantêm esse projeto. A gente também tem muitos dindos que nos ajudam a manter esse projeto também, enfim, né? Teve tempo também com a universidade, essa importante parceria aí junto com o coral. E hoje, então, a gente vem mantendo esse projeto social, que a gente trabalha algumas questões aí da capoeira com eles, né? A questão também da economia solidária, porque que a gente vive em grupo, enfim, fazendo algumas formações mais pedagógicas. E também a gente tem alguns trabalhos com a questão do origami, enfim, né? Então é um projeto que a gente vem aí solidificando ele dentro dessa comunidade, dentro dessa ocupação, porque é um projeto que também ele demanda muito, né? É um projeto assim que não é fácil hoje tu trabalhar com pessoas que estão aí que estão frágeis, que tem a questão da vulnerabilidade sociais, de alguns vícios, enfim. Mas a economia solidária, né, nos dá força e mostra que é possível também organizar esses projetos sociais nessa zona periférica da cidade. Aonde que é o Cerrito? Aonde que é no Cerrito? O Cerrito é ali tem a faixa nova, né, passando o posto Charrua, 100 metros, dobra a primeira direita, né, vai em direção à entrada das moradas, aí bem no naquela meio da parte asfalto. Achei, claro, do lado esquerdo. E passa o posto Charrua. Dobra à direita e depois do lado esquerdo. Isso, na segunda entrada do lado esquerdo, aí tem 2 galpões ali que a gente trabalha. Naquele local isso, das ali, 9h30 das 9h30, né? É o nosso ali no início. Fundo tinha uma pinguela que caiu e ficaram ali tem na um problema lá, exatamente. Lembrei do problema, eu estive lá naquela época. Importante, vou lá conhecer mais o trabalho lá do Catando Cidadania. Eu lembrei agora do coral, você falou que coral instalou aqui a memória. Digo, sim, Catando Cidadania. É uma alegria muito grande recebê-los. Vamos ir lá sim com a câmera. Professora Catarina, então, e o evento tem essa questão da organização coletiva, né? O quanto é importante a organização coletiva, o quanto é importante para o conceito da humanidade, do humanismo, até dessa área que a senhora atua muito fortemente, e que não tem a força que o coletivo tem, né? Que juntando as experiências, juntando até mesmo as debilidades, as fragilidades, as carências
como ela muito bem acentuou, né, a gente consegue se tornar forte, achar alternativas, encontrar soluções para problemas que muitas vezes são até intransponíveis num só e que conjuntamente conseguem fazer isso. Isso se verifica muito fortemente nesse movimento da feira, né? O que eu acho muito bonito na feira, né, como alguém que está de fora e também como alguém que analisa um pouco mais de dentro, é observar que ali às vezes tem aquele artesão, aquelas pessoas que estão além da exclusão. Então a feira é um espaço também para que elas consigam ali mostrar o seu trabalho, ter alguma fonte de renda, compreender que apesar da sociedade capitalista ser excludente, há um lugar, que há essa possibilidade de que você tenha, né, um lugar, né, seja no processo produtivo, seja como cidadão. Então, e uma coisa muito importante em relação aos pequenos produtores que eu ressalto, assim, que é o que a gente chama a economia dos centavos. Às vezes as pessoas vão ali na feira, né, pensam, um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, porque o dinheiro que circula é de montante pequenininho, mas na vida dessas pessoas faz muita diferença. Porque são pessoas, às vezes, que estão no limite do limite da renda. Então, é um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, e a feira também, como a Cláudia já falou, é uma coisa bonita de se ver, é uma festa. Porque é uma diversidade humana. Como antropóloga, eu acho isso fantástico. Vem gente de vários lugares do país, de fora do país. É uma oportunidade também de a gente conhecer muitas formas de produção, de fazer, de compreender as coisas, né? Então, a feira também é um espaço de diversidade, de valorização da diversidade humana, né, que nós temos. E é uma festa, não é uma partilha. É uma festa. Sabem vocês que hoje a gente vê a feira como consolidada, como diz a irmã, vai para os 25 anos aí, né? Então, teve épocas aí que a feira sofreu muito do preconceito ideológico. Você falou essa palavra tão temida por muitos, né? O ideológico, porque o ideológico é confundido com partidarismo, né? Com partidarismo político, até melhor dizendo, com politicagem até, né? Que não é nem politização que a gente quer, um nível de politização. E as pessoas preferiam ver uma ideologização na organização coletiva dos pequenos, sem ver a força opressora do capitalismo que acaba, né, criando uma distorção violenta na sociedade, como você vê hoje com uma crise mundial de todas as formas, com um sistema financeiro absolutamente preponderante e com as pessoas sem terem alternativas para onde irem. Com 14 milhões de desempregados no país, ou se encontra formas de alternativas de sobrevivência, ou a situação para muitas pessoas, muitas famílias, é absurdamente sem prognóstico, até me falta a palavra para dizer, sem viabilidade. Enquanto que estes pequenos, muitos deles que já estão incluídos no processo, conseguiram sair dessa, né, conseguiram emergir e achar a alternativa. Não sei se eu estou puxando muito, mas eu vejo assim nessa questão, principalmente na atualidade do país com 14 milhões de desempregados. Pode as duas, é com vocês. O tema é aberto. Eu gostaria de falar assim, como pesquisadora também, claro, em relação às feiras, né? O que a gente observa assim, em relação às mulheres, pequenas produtoras que tinham a sua vida ali na pequena propriedade, quando vêm para as feiras, quando podem comercializar, quando conseguem adquirir um pequeno montante de capital, investir na sua saúde, na educação dos filhos, a autoestima se eleva. Então, eu acho que uma das coisas importantes desses espaços, que essas pessoas não têm onde é que vão comercializar. Né? Onde é que vão expor seus produtos? Então, esses espaços, assim, eles são espaços também importantes dessa cidadania que eu chamo da política do cotidiano. Para que essas pessoas consigam também ter a sua autoestima, dar valor ao seu trabalho, entender que o pão que fazem, que o capelete que fazem, que o produto que está lá na sua horta, ele tem seu valor, ele merece ter o seu valor. E muitas vezes é nas feiras que as pessoas descobrem que aquilo que elas sabem fazer é muito importante, é muito rico, tem um conhecimento fantástico. Perfeito. Então, esse espaço é muito importante, Cláudia. Feiras, só para dizer, Cláudia, feiras, convivência com feiras é conviver com o novo. E as pessoas, às vezes, têm habilidades que não sabem que podem dar frutos dessa, produzir, porque né? Não conhece, né? Está com a autoestima abalada. Geralmente está com a autoestima abalada. Acha que não sabe fazer nada, sabe fazer muito. Cláudia. Acho que é muito boa essa reflexão aí do André, da professora. Eu estava aqui pensando também que foi, acho que justamente isso, o pensamento do mentor do Projeto Esperança com a Esperança, que é o nosso eterno bispo, né? O profeta gigante da esperança, Dom Ivo,
que quando ele chega aqui na diocese, por volta de 1974, ele se faz essa pergunta, né? O que eu vou fazer pelo meu rebanho? O que eu vou fazer por uma cidade que era entrocada no meio rural? E aí temos lá, né, a questão das ciências sociais, que dialoga muito ali com a economia solidária, quando a professora traz essa reflexão. E justamente isso, né? Dom Ivo se perguntava como fazer, falta de trabalho, enfim, falta de perspectivas, como fazer, né, enquanto igreja, enfim. E surge nas mãos dele o livro A Pobreza, a Riqueza dos Povos. Que esse livro, ele trata exatamente disso, que ele fala do mutirão, que ele fala da força que o povo tem sem saber. Os potenciais que cada pessoa tem e que pode desenvolver, né? Então, esse livro, com a leitura desse livro, com o estudo desse livro, que surgiu o Projeto Esperança com a Esperança, e daí desencadeou essa feira maravilhosa, a FEICOP, né? Que é a Feira Internacional. Então, quer dizer que tem várias coisas, né? É muito mais que comercialização. Economia solidária é muito mais do que a gente vê, né? E hoje a feira é objeto de pesquisa também, é objeto de estudo, porque ela tem um lastro muito grande. E ela mexe com a economia, ela mexe com o desenvolvimento local, ela mexe com muitas coisas, com muitas forças, com muitos valores, né? Então isso eu acho que é o diferencial, e isso faz a importante. E outra característica que eu acho muito importante, que a economia solidária também, ela é assinalada, ela é marcada pelas mulheres, né? Grande parte desse público também são as mulheres, né? E a gente sabe que hoje ainda tem dados que a gente sabe da questão da inferioridade da mulher, enfim, tem muitas coisas ainda que precisamos avançar, mas eu acho que é isso, né? A feira também consegue tu ir refletindo, porque tem vários seminários ao longo da feira ali que a gente pode debater, que a gente pode se encontrar, né? Várias pessoas, enquanto que uns estão comercializando, enquanto que uns estão tomando seu chimarrão, tem várias coisas acontecendo, debates, formações e diálogos, né? Que é importante para a construção de um novo modelo de sociedade que estamos precisando. Professora Catarina, diga lá, até porque a senhora falou que essa questão das mulheres, né? Isso, eu gostaria de falar agora, complementando um pouquinho o que a Cláudia disse, que quando a gente analisa hoje em dia o mundo rural brasileiro, uma grande pergunta que se faz é sobre os jovens. Quais as perspectivas dos jovens? Então, eu acho que o espaço das feiras, as feiras solidárias, elas dão uma possibilidade de capitalização para esse jovem, que às vezes se pergunta o que eu vou fazer, né? Então, é um espaço fantástico também, porque a gente chama reprodução da condição camponesa. Se você tem esse espaço de comercialização, que você tem aquela renda que retorne para o reinvestimento, a produção, possibilita que o jovem veja uma perspectiva para o campo, para ficar ali, para reproduzir a condição camponesa. Então, é uma coisa fantástica também no sentido de você não precisa você pode vir para a cidade, você pode trabalhar na cidade e você pode também equilibrar com a sua rotina de trabalho, né? Na sua propriedade rural. Então a feira ela possibilita isso. Esse livro que você falou muito inspirado. Uma ótima contribuição. É aquele Capa Vermelha, né? Do Albert Tivoide-Ré. Eu li aquele livro. Africano, né? O Tivoide-Ré francês, a fala francesa lá na África. É excelente porque ele traz a essência dele, tem muito de espiritualidade, né? E essa noção de espiritualidade lida muito com a natureza. Se você cuidar da natureza de forma atenta e interagir com ela, ela vai te dar a resposta, que é isso que você está falando, professora Catarina. Né? Então, as mulheres, principalmente, que se dedicam à tarefa do campo, das hortaliças, do cultivo da terra, a terra pode ser melhorada, porque lá onde ele fez uma prática, né, o autor, a terra era pobre, mas a terra pode ser melhorada. Com cultivo, com adubo, com a condução da água, e desde que de forma coletiva, né? E pequenos fazendo a força que chega a muitos. Por isso que eu acho que essa... Provérbio africano, isso. Gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. Mudam e mudam de forma sensível, significativa. Os projetos de reforma agrária são criticados porque eles são feitos de cima para baixo. Ele não começa com esse senso de organização de baixo, ou seja, da base, da organização de quem vai conviver com a terra, de quem vai cultivar a terra, de quem vai explorar de forma organizada os equipamentos, os insumos, as sementes.
Começa lá de cima, distribui-se as terras, sorteia esses novos proprietários e pronto, isso é com vocês. E as pessoas se vão a produzir, não conseguem fazer com que isso vingue. Professora Catarina, sob o ponto de vista antropológico, isso também tem um significado bastante grande, porque no momento em que o mundo está marcado por esses processos terríveis de imigrações de portas fechadas, onde o estrangeiro é tido como um diferente indesejável, né? A gente quer também ver, quer que o Brasil, que o nosso Rio Grande do Sul, que tem essa experiência de grandes áreas de latifúndios, também tenha boas experiências de minifúndios, de pequenos produtores, né? De organização dos pequenos. Na verdade, o que se diz assim, brincando, né, é que a grande reforma agrária brasileira, ela foi feita quando vieram os migrantes alemães e italianos, que daí, de fato, foram feitas, né, a distribuição das terras. Então, se diz, né? Então, a gente tem o Rio Grande do Sul com essa marca também dessa agricultura mais familiar, nessa agricultura dos pequenos hectares, que ela é passada de pai para filho, né, que é uma coisa muito rica de ser estudada. Outra coisa importante que eu acho assim do espaço da feira, como evento também na América Latina, ele possibilita, aí, falando um pouquinho da questão da migração, como a gente entende hoje, por que às vezes o estrangeiro, o migrante, ele é visto como uma ameaça? Porque ele é desconhecido. Então eu acho que espaços como a feira, em que as pessoas podem ir ali ouvir uma música diferente, ouvir uma língua diferente, conhecer um pouquinho a cultura do outro, é muito importante também, para entender que o outro é como nós, é um ser humano. Pode pensar diferente, pode comer diferente, mas no fundo todos temos ali questões que são comuns à humanidade, né? Somos seres com subjetividades, com medos, com temores, né? Com fome, com frio, com sede, como todo mundo. Eu acho que a feira ela possibilita isso, né? Da gente conhecer, conviver um pouquinho nesses dias com essa diversidade tão rica, né? Tão grande, que não digo só da América Latina, é do mundo todo, né? Perfeito. Hoje estou me sentindo contemplado com as minhas colocações aqui. Essa do imigrante estrangeiro indesejável, porque é o tema da hora, né? O estrangeiro indesejável. Ninguém quer o estrangeiro nos seus países, hein? Nossa, portas fechadas. Agora, ontem, o presidente norte-americano festejando porque ganhou na justiça o direito de fechar os aeroportos para 5 povos. Então, é tudo muito triste. Você está impedindo aquilo que é o sinônimo da democracia, o livre trânsito, o ir e vir, a irmandade entre os povos, né? Agora se distingue, se rotula, este é indesejável. E se olha sempre para o estrangeiro com esse olhar de inconveniência. Muito bem, é um espaço então extremamente interessante, puxa assunto para nós falarmos sobre todas as áreas, não se tenha dúvida nenhuma sobre isso. Queres acrescentar alguma coisa mais sobre a cidadania, Cláudia? Não, acho que nós já estamos fechando, né? Também quero convidar mais uma vez para a feira, né? As feiras, não vale ninguém ficar em casa aí, todo mundo tem que ir para lá conosco, entrar nessa corrente aí desse mutirão da economia solidária e aguardamos todo mundo, todos e todas, né? De 7 a 9 de julho lá lá na nossa feira, né? No Dom Ivo Lochester. Você falou que trabalha com as fichas, o espaço de música e poesia vai ficar diferente, não vai ser no palco principal esse ano, né? A irmã disse aqui para nós, né? Sim. Vai ser ali em salas da Escola Irmão Otão. Tem a parte cultural que acontece no palco, certo, né? Que tem as festividades, enfim, as animações. Aí tudo depende das fichas também que a gente está vendo, né? Essa semana ainda temos muito trabalho aí para a gente ver tudo isso, mas vai estar tudo direitinho na programação, né? A programação estamos quase fechando aí também. E aí a gente já vai também compartilhar e vai estar todas as orientações aí então na programação. E quando chegar lá na feira, né, a gente pede para todo mundo também se dirigir ali, vai ter ali o espaço do turismo, enfim, pode passar ali e já ver o jornalzinho, pegar o jornalzinho para já ficar por dentro ali do espaço. Tem outros espaços também da coordenação que a gente sempre está por ali também para atender a todos e a todas que chegarem no espaço da feira. Professora Catarina, diga mais sobre a sua experiência. Eu gostaria de convidar acho que as pessoas da cidade, fora da cidade, para que conheçam esse espaço, para que conheçam os produtos, a arte que circula na feira nesses dias, a diversidade humana, que eu acho que é uma coisa fantástica, a gente se abrir para conhecer, para ver o diferente, né? O que as pessoas fazem, como fazem, a possibilidade infinita do ser humano de pegar coisas e fazer coisas diferentes. Eu, toda vez que vou na feira, eu me encanto
com tanta coisa diversa, é sempre uma coisa assim, uma surpresa. Então, eu acho que isso é bonito da feira também. A gente valorizar o trabalho das pessoas, valorizar os saberes, né? A diversidade, a arte que circula ali. Então, é um convite, é uma festa, como eu sempre digo, a feira é uma festa. A professora doutora Verli Petri, que é sua conhecida, sua amiga lá do Departamento de Letras, ela sempre dizia, é preciso diferenciar a feira, porque se você olhar a feira apenas na parte dessa compra e venda, você vai ter uma feira igual às demais outras feiras, que é compra e venda. Você tem que entender a prática que faz a feira, né? Que é a prática, a metodologia, que não vem de processo de fabricação industrial, mas que vem, acima de tudo, com o artesanal, com o empenho humano, com todas essas questões que está dizendo aí, né? Com o labor humano de cada um. Muito obrigado, Cláudia Machado, né? Isso. Cláudia, deixa eu recuperar aqui o sobrenome. Cláudia Machado e a professora Maria Catarina Zanini.